Olá, corretor, corretora da Rede Lojacor, Luciano Flores aqui, corretor de seguros da Rede, teu parceiro, especialista em seguros empresariais. Esse é o terceiro módulo do treinamento de seguro empresarial e nele a gente vai olhar para os dois últimos pontos que eu considero cruciais aí numa proposta de seguro empresarial, que é o quadro de coberturas e o fechamento do contrato. Mas antes de a gente olhar para esses tópicos, é importante entender quais são os produtos disponíveis no mercado segurador para então fazer os seguros empresariais, os seguros das propriedades empresariais. Via de regra, empresas com valor em risco menor do que 50 milhões, para algumas seguradoras esse limite muda, 30, 40 milhões. Empresas com valor em risco abaixo desses valores, o produto adequado é o compreensivo empresarial, que é um produto já previamente definido, com suas taxas, seus termos e condições, um pacote de cobertura já disponível para contratação nos próprios sites das seguradoras, nos próprios portais das companhias e também no Ágil, o nosso sistema multicálculo aí. Todos nós, corretores da Lojacor, temos disponíveis. Para empresas cujos valores e riscos são superiores, 30, 40, 50 milhões, os produtos adequados passam a ser aí os riscos nomeados ou os riscos operacionais, comumente chamados aí de seguros de grandes riscos. Para esse tipo de contrato, a gente precisa ter informações mais completas, diferente daquelas que a gente viu lá no módulo 2. As informações precisam ser mais detalhadas. A gente precisa entender melhor as estruturas prediais, as atividades, as operações do segurado e principalmente os programas de manutenção, prevenção e sistemas de combate ao incêndio do segurado. Esse tipo de contrato de seguro é analisado caso a caso pelo subscritor da companhia seguradora. Então é mais demorada a cotação, a forma de solicitar a cotação, inclusive, ela é diferente. Ela muitas vezes é por e-mail, junto com o questionário. Eventualmente a seguradora pede vistoria do local antecipadamente para poder fazer a análise do risco. E o prazo médio de devolução desses nossos pedidos de cotação vão aí em média 60 dias. O adequado é solicitar esse tipo de cotação aí com 90 dias de antecedência para dar tempo de olhar para detalhes técnicos, dúvidas do subscritor e principalmente para poder fazer a reserva de mercado, pois as companhias seguradoras não disponibilizam esse tipo de cotação para mais de um corretor. Então, solicitando com antecedência, a gente garante que aquela companhia vai seguir as cotações, vai seguir as negociações conosco. Esse treinamento é para o seguro empresarial, portanto a gente vai passar a falar desses pacotes, dos seguros compreensivos a partir de agora. Vamos lá? Agora que você já conhece bastante sobre o cliente, já sabe quem é o interessado na pólice, quem vai ser o segurado na pólice, quais são os objetos, as estruturas empresariais que precisam ser asseguradas, os seus valores e as características dos riscos, são os três primeiros pontos que nós vimos no módulo anterior. É hora de ir ao mercado segurador e elaborar as cotações. É hora de ir às compras pelos nossos clientes. O mercado segurador ele oferece mais de 60 coberturas no grupo de seguros patrimoniais. Essas coberturas elas podem ser divididas em pelo menos 3 planos de seguros. Os planos de danos, os planos de responsabilidades e os planos de lucros cessantes. Os planos de coberturas de danos vão garantir os danos à propriedade, os danos aos bens tangíveis. Os planos de cobertura de responsabilidade vão garantir os danos causados a terceiros. E os planos de lucros cessantes vão garantir aí a perturbação financeira ou os prejuízos financeiros que o segurado tiver em razão de sinistros cobertos e previstos nestas cláusulas, nestas coberturas. Uma boa pólice de seguro vai conter coberturas nestes 3 planos. É impossível nesse treinamento
já dado o tempo que a gente tem, detalhar ou entrar em cada uma dessas coberturas, dessas mais de 60 coberturas disponíveis no mercado segurador. Então a gente separou as principais coberturas, as mais comercializadas, as mais tradicionalmente contidas aí nos seguros compreensivos empresariais e inclusive são as que constam no nosso sistema multicálculo Ager. Vamos dar uma passadinha rápida no que cobre cada uma dessas coberturas. Você já pode observar aí no quadro a seguir que as coberturas já estão distribuídas dentro dos seus planos de seguros. Antes de a gente comentar cada uma delas, acho que é importante a gente lembrar aqui as características que um evento precisa ter para se tornar um sinistro indenizável. São elas, o evento precisa ser incerto, de natureza súbita e imprevista. No plano de seguro de danos, a gente tem ali então a cobertura de incêndio, raio e explosão, raio dentro do terreno com vestígio do acontecimento, explosão de cilindros de gás, costumeiramente usado aí em restaurantes e empresas, indústrias de transformação. Temos o vendaval, o ciclone e o tornado. Ventos acima de 54 km por hora já são considerados vendavais e, portanto, são sinistros indenizáveis, passíveis de reclamação. O granizo, chuva de granizo, normalmente causa danos aí aos telhados das estruturas prediais. O desmoronamento é o desabamento, o desmoronamento parcial ou total das estruturas prediais, inclusive dos muros das propriedades. O alagamento e a inundação, a subida do nível da água em razão do excesso de chuvas e da incapacidade dos sistemas pluviais. Danos elétricos, que são os sinistros ocasionados pelas variações de tensão, pelos picos ou quedas de energia elétrica que causam danos aos equipamentos eletrônicos, aos equipamentos das propriedades, bem como as estruturas prediais, além dos arcos voltaicos, que são os curtos-circuitos, que eventualmente acontecem dentro das estruturas prediais, coberturas para equipamentos estacionários e equipamentos móveis. Como equipamentos estacionários a gente pode citar aí uma máquina gráfica ou uma máquina ensacadora de grãos. Como equipamentos móveis a gente pode citar aí empilhadeiras ou guindastes. Essa cobertura vai garantir os danos de causa externa, os acidentes causados dentro do local segurado a estes equipamentos. O impacto de veículo, que é os danos causados por veículos que invadem a propriedade e causam danos às estruturas prediais. A perda da receita de aluguel quando há um incêndio no local segurado e essa estrutura, esse imóvel está alocado, enfim, o proprietário do imóvel deixa de receber o aluguel, portanto essa indenização vai cobrir essa falta de receita dele, ou o pagamento de aluguel, para quando o imóvel é próprio e o segurado precisa alugar um novo local para seguir com as suas atividades, para seguir com as suas operações comerciais ou industriais. Vazamento de tanques e tubulações são os danos causados à propriedade e ao conteúdo, às edificações, por conta de acidentes nos tanques e tubulações das estruturas prediais. A quebra de vidros, danos acidentais aos vidros da propriedade, anúncios e letreiros luminosos, danos de causas externas causados a essas peças, a essas estruturas que fazem parte do local segurado, roubo de bens, que para ser reclamado precisa aí da evidência da invasão do local, do rompimento de um obstáculo, ou seja, precisa ter um arrombamento de uma porta, um arrombamento de uma janela, tem que ter esses indícios, né, para que haja reclamação, assim como no roubo de valores, e é preciso ter cuidado com essa cobertura, porque há algumas exigências acerca de como são guardados esses valores dentro do estabelecimento comercial, do estabelecimento fabril, e a cobertura de placas solares.
também vai cobrir os danos externos, os danos acidentais causados a esses equipamentos instalados dentro do local segurado. Vamos chamar atenção aqui também para duas cláusulas que são importantes no contrato de seguro empresarial e que devem ter atenção do corretor de seguros. A primeira delas é a contratação da cláusula pelo valor de novo. Essa cláusula vai proteger o segurado, vai permitir que as indenizações sejam feitas pelo valor de novo de aquisição dos bens, das máquinas e dos equipamentos eletrônicos reclamados. Quando não contratada essa cláusula, a seguradora aplica uma cláusula de depreciação, aplica uma depreciação na indenização. Então isso pode causar um dissabor aí ao cliente. Então é importante ter essa cláusula contratada e negociada com o cliente. A outra cláusula é a cláusula de rateio. A cláusula de rateio é sempre aplicada quando o segurado informa para a seguradora um valor e risco menor do que o real. Ou seja, uma indústria que vale 10 milhões de reais, que tem o seu valor em risco de 10 milhões, o segurado informa para a seguradora o valor em risco de 5 milhões e contrata uma importância assegurada de 5 milhões. Assim, ele está fazendo um seguro da metade da sua propriedade. Portanto, quando houver um sinistro, ele também vai receber a metade da indenização, pois a seguradora vai apurar na vistoria que ele não informou o valor em risco total. Essa cláusula ela é aplicada sempre quando isso é constatado, quando há essa diferença entre o valor em risco declarado na pólice e o valor em risco apurado no momento do sinistro. No plano de seguro de responsabilidade, nós temos aí as coberturas de operações comerciais, industriais, que são os danos causados a terceiros pelo uso, existência ou conservação do local segurado. Um exemplo, um terceiro está na recepção esperando para ser atendido e uma placa de gesso ou um painel de decoração cai sobre ele, causando um dano físico. Isso é uma responsabilidade da empresa diante das operações, diante do uso, da existência do local segurado. Essa cobertura vai garantir a indenização ao terceiro, a essa pessoa que está aguardando na recepção. Da mesma forma, um outro exemplo muito comum, aí, muito usado, você já deve ter entrado aí nos estabelecimentos comerciais, deve ter visto aquela plaquinha amarela informando que o piso está úmido, né? Sem aquela plaquinha, se a empresa estiver fazendo o trabalho de manutenção e o cliente escorregar e tiver algum dano físico, a empresa é responsável por esses danos causados ao cliente. Essa cobertura poderá indenizar esse terceiro, esse cliente que sofreu um dano. A outra cobertura é a responsabilidade civil do empregador. São os danos causados aos empregados durante as atividades realizadas pela empresa ou durante a ida e vinda dele até o local de trabalho. Vai garantir os danos à vida e os danos a acidentes causados que causem invalidez ou morte desses empregados. A outra cobertura é a responsabilidade civil garagista, que pode ser parcial ou total, ou seja, a responsabilidade do segurado pelos veículos de terceiros guardados dentro do local segurado. A cobertura de responsabilidade civil garagista ampla vai cobrir, além das colisões causadas por esse veículo, sempre quando conduzidos por funcionários, por valets ou chofer da própria empresa segurada, vai cobrir, além disso, o roubo do veículo dentro da estrutura, dentro do local de risco. Já a cobertura de responsabilidade civil garagista parcial vai cobrir exclusivamente o roubo deste veículo dentro do local segurado. Importante notar aí que a companhia seguradora vai exigir algum sistema de segurança como entrada e saída, controle de entrada e saída desse veículo dentro do local, câmeras de vigilância. É bom olhar atentamente quais são as regras e alertar o segurado dessas exigências. A próxima cobertura aqui é a cobertura de danos morais causados a terceiros, ou seja, danos à honra ou à moral do terceiro por qualquer um desses acidentes envolvidos e mencionados aqui anteriormente.
a apólice também vai garantir indenização por reclamações desse tipo. O próximo plano de cobertura é o plano de lucros cessantes. Aqui a gente tem várias opções de cobertura, mas no Ager, e a gente vai falar aqui hoje especificamente de duas, são as coberturas para as despesas fixas da empresa e a cobertura de lucros cessantes da empresa. A cobertura de despesas fixas vai garantir ao segurado uma indenização para que ele possa honrar com as despesas recorrentes da sua empresa, ou seja, no caso de um incêndio, de paralisação das suas atividades. Com essa cobertura, ele vai ter uma indenização para pagar suas despesas com funcionários, aluguéis, água, luz, telefone, contador, impostos, enfim, aquelas despesas fixas recorrentes mensais. Já a cobertura de lucros cessantes, ela é mais ampla, ela vai cobrir, além das despesas fixas, o lucro líquido do segurado, claro, sempre comprovado através dos seus demonstrativos contábeis. A cobertura de lucros cessantes, ela tem muitas variáveis, ela pode amparar a perda de receita bruta, ela pode amparar a perda de receita líquida, as despesas fixas, e isso pode muda com muita frequência de seguradora para seguradora. Então é bom olhar as condições gerais para poder instruir o segurado de maneira adequada. Por falar em condições gerais, é muito importante que o corretor de seguros leia as condições gerais dos produtos que comercializa. É claro que ele não vai ser um especialista em todas as mais de 60 coberturas que o mercado segurador oferece, até porque essas condições elas podem mudar, ainda que sensivelmente, de uma companhia para outra. Então a dica de ouro que eu deixo aqui para os meus colegas é que a gente sempre envie as condições gerais dos seguros para os nossos clientes junto com as cotações, junto com as propostas de seguro. E que a gente possa explicar de maneira simples e objetiva para os nossos clientes quando a gente conhece o conceito técnico da cobertura. Agora, quando a gente não conhece, quando a gente tem dúvida, a gente deve fazer a consulta técnica na seguradora. Formalizar essa consulta técnica para ter um entendimento adequado a respeito daquela condição e usar essa consulta técnica como uma ferramenta, como um instrumento de orientação para o nosso cliente, ou seja, compartilhar essa consulta técnica com o nosso cliente. Usa lá a tesoura do Windows, faz um recorte da condição, manda para ele pelo WhatsApp, deixa ele a par dos termos técnicos, convida ele a ler as condições gerais junto com você. Assim você vai estar garantindo de que ele sabe aonde consultar os termos e condições da sua apólice ou do produto que ele está comprando. Por último, agora que a gente já explicou todos os detalhes técnicos para o nosso cliente, a gente já fechou o negócio, chegou à última etapa da formatação da proposta de seguro, que é o fechamento do contrato. Para isso, a gente precisa ter atenção a alguns detalhes. O primeiro deles é entender se essa apólice vai precisar de cláusulas beneficiárias, ou seja, lembra quando a gente identificou lá quem são os interessados no contrato de seguro? É a hora de a gente colocar a cláusula beneficiária para bens de terceiros em poder do segurado, ou para máquinas financiadas, ou para conteúdos que não sejam de propriedade do cliente, ou prédios alugados. Então a gente precisa estar atento a essa exigência do nosso segurado. Outro detalhe é, ao transmitir a proposta, ao fechar o contrato de seguro, certifique-se de que essa proposta foi efetivamente transmitida para a companhia seguradora. Note, observe no documento que você transmitiu se existe um número de proposta. Algumas seguradoras fazem esse processo em 2 etapas. E não é raro o corretor de seguros achar que transmitiu a proposta para a companhia e, na verdade, o documento ou o processo ainda estava em fase de cotação de seguro. Informe sempre os telefones e os e-mails do cliente nas propostas de seguro. Não coloque o seu telefone ou o seu e-mail corretor de seguros. Você não é o segurado. Isso vai permitir que as seguradoras façam contato direto com o cliente nos casos de inadimplência, de renovação, de sinistros. Isso exime uma carga de responsabilidade muito grande do corretor de seguros, porque afinal o corretor de seguros é o intermediador do contrato. O contato entre a seguradora, que é o fornecedor do produto,
e o segurado, que é o cliente, precisa ser estabelecido de maneira clara, de maneira objetiva. Então, coloque sempre os dados do cliente na proposta de seguro. Peça o aceite do cliente na proposta de seguro. Peça para que ele dê um de acordo no e-mail ou que ele assine a proposta e te devolva, dando ciência dos termos e condições do produto que ele está comprando. Faça o protocolo do broker. Afinal, se houver qualquer pendência de implantação, você precisa ser avisado e para poder tratar isso de forma mais rápida. Então, não esqueça, transmitiu, protocolou no broker imediatamente. E assim a gente termina o terceiro módulo deste treinamento de seguro empresarial. Aprendemos aqui um pouco sobre as coberturas, sobre os tipos de produtos que estão disponíveis no mercado segurador e também sobre detalhes importantes no fechamento do contrato de seguro. No próximo módulo a gente vai dar uma olhada sobre a responsabilidade, sobre a atuação, sobre as melhores práticas para atender os sinistros dos nossos clientes. E no módulo seguinte a gente deve olhar também para algumas dicas de vendas. Obrigado e até lá!